atenção para essa história. 14 cidades do Paraná são alvos de investigação da Polícia Civil junto ao Detran. Adivinha se Londrina não está entre elas? O que os policiais estão investigando, Juliano? Duas situações. Primeiro, o cancelamento de multas de trânsito. Gente que dava um jeitinho e conseguia não pagar a multa. Ela simplesmente sumia do sistema. E tem uma outra investigação que é ainda mais perigosa. Por quê? Imagina você dar uma CNH, uma carteira de motorista, para alguém que não sabe dirigir. Ou para alguém que não fez o curso, que não está preparado, que não está devidamente habilitado. A polícia investiga também a emissão de carteiras nacionais de habilitação falsas. O Guilherme Batista está comigo aqui. Há, nesse momento, 9 mandados de prisão temporária decretados pela Justiça e 119 de busca e apreensão. É muito lugar para a polícia vasculhar. Ô Gui, você está aí em frente ao Detran, operação acontecendo em várias cidades paranaenses, inclusive por aqui. E, obviamente, numa situação como essa, o cidadão de bem que paga a tua multinha, que vai lá, renova a tua carta direitinho, ele também é lesado, né, Guilherme? Com certeza, Juliano, porque o motorista que participa desse esquema criminoso, ele pode aí cometer infrações e sair impune de toda essa situação. Como você disse, centenas de mandados judiciais sendo cumpridos no dia de hoje pela Polícia Civil. Aqui na nossa região são alvo as cidades de Londrina e também de Cambé, mas o esquema, de acordo com as investigações, Juliano, é um esquema generalizado. Tem mandado sendo cumprido em Foz do Iguaçu, em Curitiba e também ali na região de Maringá, que é a região que iniciou essa investigação há cerca de 9 meses. De acordo com a polícia, 86 alvos são investigados. Entre esses alvos, pessoas comuns, físicas, como eu e você aí de casa, e também empresas, como despachantes, autoescolas e também empresas de consultoria de trânsito. Pelo menos até o momento, Juliano, a polícia não conseguiu identificar nenhum tipo de envolvimento de agentes públicos, ou seja, servidores do Detran nesse esquema criminoso. E é como você disse, eles atuavam justamente para conceder aí carteiras de habilitação para pessoas que não passaram pelos devidos testes, os exames nos Detrans espalhados por todo o estado. E o que mais chama a atenção é a situação envolvendo os pontos da CNHs. A gente sabe que quem tem a CNH tem 21 pontos aí para gastar antes desse documento ser suspenso, ser cassado. Então, o que esse esquema fazia? Ele dava alternativas para esses motoristas. Ele ia lá e cometia uma infração de trânsito, recebia uma multa, só que essa multa ia no nome de uma outra pessoa, que não tinha nada a ver com a situação. Em alguns casos até, Juliano, a polícia descobriu que o nome, que a carteira de habilitação apresentada pelo esquema, estava no nome de uma pessoa que inclusive já tinha até morrido. Então, um esquema muito bem aí articulado, muito bem organizado, que ia dando jeitinhos para esses motoristas. Motoristas que Pois não, Juliano? Pelo que você está me dizendo aí, então, não há a mínima dúvida de que há a participação de servidores do Detran nessa quadrilha, porque, assim, era uma coisa que era feita lá dentro. É diferente da gente falar de golpes que são praticados aí por hackers que invadem sistemas públicos. Pelo que você está me dizendo aí, do jeito que a coisa era feita, não há como negar, e a gente não generaliza em forma nenhuma aqui, em nenhuma profissão. Eu já disse um montão de vezes, tem jornalista, e a enorme maioria é cidadão de bem, tem jornalista bandido. Tem muito médico de bem e tem médico que é safado, que é sem vergonha. E, nesse caso, também servidor público. A enorme maioria, Gui, está aí cumprindo as suas funções, mas, nesse caso, não há dúvidas. Tem servidor envolvido.
Pois é, Juliano, o que foi divulgado pela polícia até o momento é realmente aí o cumprimento de mandados judiciais contra essas pessoas físicas, né? Pessoas físicas ou representantes de empresas, despachantes, autoescolas, empresas de consultoria de trânsito, mas a participação aí de servidores públicos não está descartada. Tanto é que, nesse momento, os delegados de Maringá, responsáveis aí pela operação, e o próprio diretor do Detran, o diretor-geral do Detran no Paraná, eles estão concedendo uma entrevista coletiva justamente para trazer mais detalhes de toda esta situação. O que foi divulgado até agora é que o Departamento de Trânsito já estaria reformulando os sistemas eletrônicos, porque hoje em dia, quando alguém toma uma multa e a pessoa precisa aí apresentar o nome, dar o nome do motorista, é só ele entrar no sistema do Detran, sistema virtual, e colocar o nome ali. Então, ao que tudo indica, essa fraude, essa irregularidade acontecia justamente nesse ambiente mais eletrônico. O motorista que participou do esquema procurava aí os integrantes, eles apresentavam a CNH, o nome de um outro motorista que, em muitas vezes, só existia no papel mesmo, e esse motorista que cometeu a infração, que levou a multa, dava o nome desse outro condutor, um condutor fantasma, vamos dizer assim, para que esse documento levasse a culpa, tivesse os pontos descontados no lugar do nome do motorista que de fato recebeu a infração de trânsito. O que leva a crer é que foi realmente um esquema montado fora do Detran, por despachantes, autoescolas e empresas de consultoria de trânsito. Mas a participação do lado de dentro de servidores que, claro, conhecem aí com mais intimidade esse sistema, a participação deles não está descartada. Mas até o momento, Juliano, o que foi divulgado oficialmente pela polícia dá conta aí de mandados cumpridos contra essas pessoas que não seriam funcionários públicos, empresários, despachantes, donos de autoescolas e, claro, motoristas que foram beneficiados aí pelo esquema. Todas elas estão aí sendo alvo da operação no dia de hoje. Repetindo, são quase 90 alvos entre empresas e pessoas físicas e até o momento aí centenas de mandados judiciais cumpridos em 14 cidades do estado. Aqui na nossa região, Londrina e Cambé. A gente não tem a informação se alguma pessoa foi presa aqui em Londrina, mas muitos mandados de busca e apreensão foram cumpridos na cidade em diversos endereços. Tirando os 119 mandados de busca e apreensão, também estão sendo cumpridos 9 mandados de prisão temporária. A gente, claro, vai continuar acompanhando essa história aí no decorrer das próximas horas. Se a gente tiver novidades ainda no balanço geral, claro, a gente traz no BG, ou, claro, e a cobertura completa a gente acompanha no Cidade Alerta às 6 da tarde, Juliano.